Glória a Deus. Queridos, eu quero nessa manhã especial cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado por esta manhã abençoada. O Senhor nos concede a bênção e o privilégio de estarmos na sua casa, na sua presença, para adorarmos a Ele. Quero convidá-los a ler um salmo nesta manhã, salmo de número 27. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Enquanto você está localizando aí a referência, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, retornar a esta igreja e poder adorar ao Senhor junto com vocês aqui. Estou muito feliz por essa oportunidade. Pastor Diego, muito obrigado mais uma vez pela confiança, pela oportunidade de nós estarmos aqui. Deus continue abençoando a vida do Senhor, toda a família e este ministério de uma forma especial. Pastor Eliseu, que é um amigo aqui no estado de São Paulo e que é uma bênção de Deus também nas nossas vidas, e foi o canal de Deus para nós podermos retornar aqui, estarmos aqui com os irmãos mais uma vez. Que Deus o abençoe. Muito bom nós podemos estar aqui adorando ao Senhor. Estou em São Paulo essa semana e, se Deus quiser, hoje à noite, depois do culto, também já estou retornando para Brasília, e peço que os irmãos continuem orando por mim e pela minha família. Salmo 27, nós vamos ler dois versos, o verso de número 4 e o verso de número 5. Salmo 27, versículo 4 e o versículo 5 diz assim a palavra de Deus: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a face do Senhor e aprender no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me esconderá no seu pavilhão, Ele me ocultará no recôndito do seu tabernáculo, Ele me porá sobre uma rocha. Amém? Tomai os vossos assentos. Muito obrigado, que Deus abençoe todos os irmãos. Queridos, os salmos são cânticos, louvores que eram entoados pela nação de Israel como forma de gratidão a Deus pelos seus benefícios, também como forma de expressão de louvor e adoração ao Senhor, também como forma de súplica, oração, pedido de ajuda, de socorro, em meio a algumas situações adversas em que o salmista se encontrava. O salmo que nós fizemos menção, que é o salmo de número 27, é um salmo que foi escrito por Davi, e é um salmo que faz parte de um grupo de salmos que vem sendo composto por Davi, desde o salmo de número 23, e este salmo de número 27 é o salmo que o salmista expressa a sua confiança em Deus e o seu desejo de estar na presença de Deus e crescer assim em comunhão e em intimidade com o Senhor. Então, o propósito de Davi neste salmo é revelar, expressar a confiança que ele tem no Senhor e também revelar o desejo do seu coração de estar mais próximo de Deus a cada dia. Por isso ele inicia este salmo nos 3 primeiros versos falando a respeito da confiança que ele tem em Deus, quando ele começa dizendo que o Senhor é a sua luz e a sua salvação, por isso ele não precisa temer. O Senhor é a força da sua vida, então ele não precisa estar receoso, mesmo que algumas circunstâncias adversas possam surgir na sua vida, na sua trajetória. Ele diz que a sua fé não será abalada, ainda que ele seja cercado por um exército, ainda que inimigos se levantem contra ele, ele diz que mesmo assim o seu coração vai permanecer confiante, porque ele conhece o Deus que ele serve, e neste Deus está depositada
a sua confiança. E no Salmo 125, o salmista diz que aqueles que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, quem confia em Deus, quem tem a sua confiança depositada no Senhor, não é movido pelas circunstâncias, mas independente do momento que ele possa estar vivendo, a sua fé, a sua confiança em Deus, ela permanece inabalável, porque ele sabe que o Senhor é o Deus que está no controle e que mesmo em meio às piores adversidades, ele pode descansar e confiar neste Deus que ele serve. Então o salmista está expressando a sua confiança no Senhor, e ele revela isso nestes 3 primeiros versos. Quando nós chegamos no verso de número 4, nós vamos ver Davi então revelando um desejo que há dentro do seu coração, e este desejo que Davi possui é tão forte, é tão profundo, que ele deixa bem claro quando ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Davi revela que esse desejo ele é tão intenso, que ele pede isso a Deus, e que ele vai usar todas as suas forças, que ele vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance, para buscar fazer com que este desejo se torne uma realidade na sua vida. E que desejo é esse que Davi tem? O desejo do coração de Davi é de estar na presença do Senhor, é de estar na casa de Deus, e não apenas estar, mas morar, viver, habitar continuamente na casa do Senhor, para que assim ele possa contemplar a face de Deus e aprender no seu santuário, aprender no seu templo. Davi entende o valor que há em estar na presença de Deus, em estar na casa do Senhor, e ele entende que isso é tão importante, que isso é tão precioso, que no coração dele o seu maior desejo é esse: estar na presença de Deus, porque ele sabe que quanto mais próximo de Deus ele estiver, mais comunhão, mais intimidade ele terá com o Senhor, e esta comunhão e essa intimidade que ele terá com Deus, fará com que ele conheça a Deus melhor, pois assim o Senhor irá se revelar a ele, ele vai contemplar a face de Deus, ele vai aprender da palavra do Senhor, e ele revela esse desejo dizendo que esta é a maior vontade, o maior desejo do seu coração. O maior anseio de Davi não são por coisas materiais, não são por bens terrenos e passageiros, não. O maior desejo do coração de Davi é pela presença de Deus, é por estar na casa do Senhor, é por buscar crescer em comunhão e em intimidade com Deus. Por isso é que o salmista vai dizer que assim como a corça suspira e desfalece pelas fontes das águas, assim nós devemos anseiar pela presença do Senhor. A nossa alma deve suspirar pela presença de Deus. É por isso que é o mesmo Davi que no Salmo 122 vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É por isso que no Salmo 84, os filhos de Corá, quando expressam este sentimento que há no seu coração também, de estar na casa de Deus, na presença do Senhor e crescer em comunhão e intimidade com Deus, eles vão expressar aquilo que nós já louvamos aqui esta manhã, quando eles começam louvando e dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus altares. A andorinha encontrou ninho para si, e aonde acolhe os seus filhotes, e eu encontrei a tua casa, Rei meu e Deus meu. Lá no verso 10 ele vai dizer: vale mais um dia na casa de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Ele diz que prefere estar à porta da casa do Senhor do que estar nas tendas da impiedade, porque este é o sentimento de alguém que entende o quão precioso e o quão importante é estar na presença de Deus, e assim crescer em comunhão
e em intimidade com o Senhor. Porque quanto mais nós crescemos em comunhão e intimidade com Deus, nós vamos aprofundando o nosso relacionamento com Ele, Ele vai se revelando a nós e nós vamos tendo uma vida espiritual saudável. Nós vamos tendo uma vida espiritual de comunhão e de intimidade com o Senhor, porque a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com o Senhor, o nosso relacionamento com Deus é uma via de mão dupla. Foi Tiago quem disse isso, lá no capítulo 4 da sua epístola. Ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então, quanto mais nós buscamos ao Senhor, revelamos o desejo de ter comunhão e intimidade com Deus, nós vamos nos achegando a Deus, e Ele vai se aproximando de nós, se revelando a nós a cada dia, e nós vamos conhecendo a Deus melhor. E assim acontece o que Davi expressa aqui. Assim nós vamos conhecendo a Deus, conhecendo a face do Senhor e crescendo em intimidade com Ele, aprendendo no seu templo, aprendendo através da sua palavra, porque quando nós nos reunimos aqui como igreja, o propósito é esse, de nós crescermos em graça, de nós crescermos em conhecimento, de nós aprofundarmos a nossa comunhão com o Senhor a cada dia. Este é o propósito deste momento que nós temos na presença de Deus, em comunhão, em unidade, para que sim, nosso relacionamento com Deus cresça mais e mais, para que assim nós tenhamos mais intimidade com o Senhor a cada dia. Então, Davi está revelando este desejo. Por quê? Porque ele entende que é este relacionamento profundo, é este relacionamento íntimo com Deus que fará a diferença nos momentos de adversidades da sua vida. Ele entende que é esta comunhão, é essa intimidade com o Senhor que vai fazer a total diferença quando os dias de adversidades vierem. Por isso, depois de revelar esse desejo que ele possui no coração, no versículo de número 5 ele diz: pois no dia da adversidade, ele, quem? O Senhor, este Deus com quem ele tem comunhão, com quem ele tem intimidade, esse Deus que ele busca estar perto, esse Deus com quem ele tem um relacionamento profundo, ele tem a certeza que no dia da adversidade, esse Deus não vai desampará-lo, esse Deus não vai deixá-lo só. No dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão, ele me ocultará no recôndito do seu tabernáculo, ele me porá sobre uma rocha. Então Davi entende que é este relacionamento de intimidade, de comunhão com Deus, que vai fazer a diferença quando os dias difíceis, quando os dias maus, quando os dias de adversidade vierem sobre a nossa vida, porque só suporta as adversidades da vida quem tem comunhão com o Senhor, quem está próximo de Deus, quem tem um relacionamento íntimo e profundo com Deus. É isso que faz a diferença quando as adversidades vêm, porque Davi entende aqui algo muito profundo. Ele entende que, embora ele tivesse o desejo de estar na presença de Deus, embora ele quisesse ter comunhão e intimidade com Deus, embora ele fosse um homem segundo o coração de Deus, isso não o isentava dos dias das adversidades. Ele entende que ele está sujeito a passar por esse dia, ele entende que a qualquer momento o dia da adversidade pode vir, e quando esse dia surgir, o que vai fazer a diferença é esse relacionamento que ele tem com o Senhor, porque nós precisamos entender isso, queridos, que nenhum de nós estamos isentos das adversidades da vida, que nenhum de nós estamos livres de passarmos por provações, por dias maus, mesmo a gente tendo comunhão com Deus, mesmo nós sendo fiéis ao Senhor, mesmo que a gente tenha um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor, isso não nos isenta das dificuldades da vida, isso não nos isenta dos dias das adversidades. Não, tem dia que as portas se fecham para nós, tem dia que a enfermidade chega, tem dia que os problemas aparecem, tem dia que as coisas não dão certo, e não é porque a gente é fiel a Deus e tem comunhão
comunhão e intimidade com o Senhor, que a gente está livre disso, não. O salmista disse no Salmo 34 e no versículo 19 que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Então justo também passa por aflição, justo também enfrenta o dia da adversidade. Esse evangelho do triunfalismo que você vem para Jesus e seus problemas acabaram é um evangelho mentiroso. Esse evangelho que você vem para Jesus e a partir de agora é só alegria, não é o evangelho de Cristo, não. Jesus olhou para os discípulos em João 16:33 e ele disse: eu digo isso para que vocês tenham paz em mim, mas no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então enquanto nós estivermos nessa vida, nós precisamos ter a consciência de que nós estamos sujeitos a enfrentar adversidades, a passarmos por problemas, só que esse relacionamento, essa comunhão com o Senhor fará toda a diferença nesses momentos de adversidade, porque embora a presença dele não nos isente das adversidades, ela é a garantia que em meio às adversidades a gente pode descansar no cuidado desse Deus que a gente serve, tendo a mesma convicção que Davi tinha no seu coração. Que convicção é esta? Davi expressa aqui 3 razões, 3 motivos, 3 certezas que ele tem, que quando as adversidades vierem, esse Deus com quem ele tem comunhão e intimidade vai fazer por ele. O que? Primeiro, ele diz que no dia da adversidade, o Senhor o esconderá no seu pavilhão. Quando Davi utiliza essa expressão, ele está falando de algo que nos seus dias é muito comum. O pavilhão na Bíblia fala de um lugar seguro, de um lugar de proteção, fala de um lugar de abrigo, que quem está dentro deste local está protegido, está guardado. Então Davi está expressando uma certeza, que esse Deus com quem ele tem comunhão, intimidade, esse Deus que ele ama, esse Deus que ele busca e que ele quer estar mais próximo dele a cada dia, ele tem a certeza que quando as adversidades chegarem, ele vai poder descansar no cuidado desse Deus, tendo a certeza que o Senhor o guardará mesmo em meio às adversidades, que o Senhor o protegerá, que o Senhor o esconderá no seu pavilhão e não vai deixar com que no dia da adversidade ele seja destruído, não vai deixar com que no dia da adversidade ele venha perecer, não vai deixar com que no dia da adversidade um mal lhe toque, porque ele estará guardado no pavilhão do Senhor. E louvado seja Deus, porque nós temos um Deus que nos guarda, nós temos um Deus que nos protege, nós temos um Deus que nos esconde, que embora o inimigo até arme ciladas contra a nossa vida, nós temos um Deus que corta o laço, nós temos um Deus que quebra o arco, que corta a lança, nós temos um Deus que nos protege, nós temos um Deus que está do nosso lado em meio às adversidades e que ele nos garante que em meio a elas ele não nos deixa só. Deus usou a boca do profeta Isaías no capítulo 43 para dizer uma das expressões que é uma das mais fantásticas da Bíblia. Deus vai dizer assim: diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão, quando passares pelos rios, eles não te afogarão, quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Deus está dizendo que embora as adversidades possam surgir, nós temos a garantia do cuidado de Deus sobre nós, da proteção de Deus sobre a nossa vida. Tem dia que nós vamos passar pelas águas, tem dia que nós vamos ter que enfrentar os rios, tem dia que nós vamos ser provados como que pelo fogo, mas a garantia que Deus dá é: quando vocês passarem pelas águas, elas não vão submergir vocês, quando vocês passarem pelos rios, eles não vão afogar vocês, quando vocês passarem pelo fogo, ele não vai queimar vocês, porque eu sou o Senhor. Aleluia. Se nós estamos aqui nesta manhã, se nós estamos aqui reunidos para glorificar, exaltar o nome do Senhor, é porque Deus tem nos
guardado, é porque Deus tem nos escondido no seu pavilhão, e nós podemos expressar como o salmista expressou no Salmo 128, se não fosse o Senhor, ora diga Israel, os nossos inimigos já teriam nos devorado vivos. Nós só estamos aqui porque nós temos um Deus que nos guarda, porque nós temos um Deus que nos protege, em meio a momentos tão difíceis, em dias tão maus como nós temos vivido, mas Deus tem protegido a sua casa, Deus tem te guardado, Deus tem te escondido no seu pavilhão. Você está aqui nessa manhã com saúde, você está aqui nessa manhã alegre, podendo glorificar o nome do Senhor, porque tem um Deus que te guarda, porque esse Deus com quem nós temos comunhão e intimidade, é o Deus que tem nos protegido com as suas mãos, é o Deus que o sangue do Cordeiro está sobre os umbrais das nossas portas, e Ele não tem deixado o mal prevalecer contra a nossa vida. Por isso nós podemos expressar como o salmista no Salmo 91, quando ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente ele descansará. Eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque é Ele que me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas eu estarei seguro. Aleluia! Nós temos um Deus que nos guarda, que nos protege, e esta é a certeza do coração de Davi, que este Deus, com quem ele tem comunhão e intimidade, é o Deus que no dia da adversidade vai escondê-lo no seu pavilhão, vai guardá-lo para que o mal não o toque, não o destrua, mas ele vai poder descansar no cuidado deste Deus. É por isso que no Salmo 46, o salmista diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da angústia, nos momentos de adversidade, quando muita gente vira as costas, quando muita gente nos abandona, quando muita gente abre mão de nós. O salmista está dizendo que o Senhor não, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é aquele que está conosco, é o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia! Nós temos um Deus que não se ausenta, mas que está presente em meio às adversidades. No capítulo 28 de Mateus e no versículo 20, Jesus olhou para os discípulos quando ele está se despedindo deles, retornando para o céu, e ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias ali, queridos, inclui dias bons e dias ruins, inclui dias alegres e dias tristes, inclui dia que as coisas dão certo e dia que as coisas dão errados, mas mesmo assim a gente tem a garantia que Ele estará conosco todos os dias. Aleluia! Então alegre o seu coração, porque você não está sozinho, não está sozinha. Tem um Deus que está contigo, e é Ele quem cuida de você, e o Deus que te sustentou até aqui vai continuar guardando a tua casa, a tua família, vai continuar te protegendo, e você vai poder descansar debaixo do cuidado do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Davi expressa essa primeira certeza, que no dia da adversidade o Senhor o esconderá no seu pavilhão. Mas Davi tem uma segunda certeza também no seu coração. Ele vai dizer que ele sabe que no dia da adversidade o Senhor o ocultará no recôndito do seu tabernáculo. Davi, quando fala sobre isso, ele está utilizando uma linguagem daquilo que os judeus conheciam muito bem, e utilizando essa expressão para falar de um lugar que para eles era o lugar mais sagrado que existia, que era o lugar mais íntimo, o lugar mais profundo do tabernáculo, porque o recôndito do tabernáculo é o lugar mais profundo, que era o que era conhecido como o lugar santíssimo, ou o santo dos santos. Nós sabemos que o tabernáculo é aquela tenda móvel que Deus dá a planta para Moisés, para que os filhos de Israel ergam enquanto eles estão peregrinando pelo deserto. E o tabernáculo era dividido em 3 compartimentos: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo, ou o santo dos santos, é o lugar mais profundo do tabernáculo, é o recôndito, é o lugar mais íntimo, e neste lugar ficava o objeto mais sagrado para os judeus, que era a arca da aliança.
aquele caixote de madeira de acácia revestido de ouro, que lá dentro estava as tábuas da lei que Deus deu para Moisés, a vara de Arão que havia florescido e o pote com o maná. Sobre a tampa da Arca da Aliança existia o chamado propiciatório, que era o lugar onde ficavam dois querubins esculpidos, um de frente para o outro, e ali naquele lugar era o local onde o sumo sacerdote, entrando uma vez por ano dentro do Santo dos Santos, ele aspergia o sangue para a remissão de pecados da nação. E ali, quando ele entrava e exercia esta função e oferecia este sacrifício, ali sobre a tampa do propiciatório, entre os querubins, era o lugar onde a glória de Deus se manifestava, onde a presença de Deus se fazia notória diante dos olhos do sumo sacerdote. Então Davi está falando desse lugar, do lugar onde a glória de Deus se revelava, do lugar onde a presença de Deus se manifestava diante dos olhos do sumo sacerdote. Davi está falando deste lugar profundo, Davi está falando desse lugar mais íntimo do tabernáculo. E ele está relacionando isso com a vida de comunhão e de intimidade que ele quer ter com o Senhor, porque ele tem a certeza que quanto mais próximo de Deus ele estiver, mais o Senhor vai se revelar a ele, e ele sabe que até mesmo em meio às adversidades, ele vai poder contemplar a glória de Deus sendo manifesta na vida dele. Em meio às adversidades, ele sabe que tem um Deus que é poderoso para manifestar a glória dele, para manifestar a presença dele, mesmo em meio às adversidades, porque às vezes é uma tendência nossa como seres humanos, a pensar que em meio às adversidades Deus nos deixou, Deus nos abandonou. Só que a gente precisa entender que Deus às vezes usa estes momentos de adversidade como um cenário que Ele está preparando para revelar o poder dEle, para manifestar a glória dEle nas nossas vidas. São nessas situações de impossibilidades, nessas situações de adversidades da vida que nós enfrentamos, que muitas das vezes Deus aparece e manifesta o seu poder, manifesta a sua glória, mostra que Ele é o Deus do impossível, mostra que Ele é aquele que faz o que o homem não pode fazer. Então o que nós precisamos ter como certeza na nossa alma, no nosso ser, no nosso coração, é a mesma que Davi tinha, que em meio à adversidade, a gente tem um Deus que é poderoso para manifestar a glória dEle na nossa vida, que esse Deus com quem a gente tem comunhão e intimidade, é o Deus que quando as adversidades chegarem, Ele pode manifestar a glória dEle, Ele pode manifestar a presença dEle e mostrar que Ele é maior do que qualquer adversidade que nós podemos enfrentar, porque não importa o tamanho da adversidade que nós estamos vivenciando, nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus que faz milagres, nós temos um Deus que a glória dEle, que o poder dEle está acima de qualquer circunstância que nós possamos enfrentar nessa vida. E Deus usa esses momentos para se revelar a nós, Deus usa esses momentos para nos dar experiências mais profundas com Ele e manifestar a glória dEle na nossa vida. Lembra de Jó? Jó foi provado, Jó enfrentou momentos terríveis, mas Jó entendeu que tudo aquilo que ele viveu serviu para ele conhecer a Deus melhor. Em tudo aquilo que ele enfrentou, Deus se manifestou a ele de uma forma tão profunda, de uma forma tão sobrenatural, que quando chega no capítulo 42 e no versículo 5, Jó vai dizer: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos contemplam o Senhor. Em meio a todas aquelas adversidades que ele viveu, aquilo serviu para ele ter uma experiência maior com o Senhor, e Deus manifestou a glória dele na vida de Jó em meio a todas aquelas adversidades. Aleluia! É os discípulos que estão no meio do mar da Galileia e o vento está soprando de um lado para o outro, e eles estão pensando que vão morrer, que vão perecer, porque o barco está quase afundando, Jesus não está lá, e de repente lá para entre as 4 e 6 da manhã, Jesus vem andando por cima das ondas ao encontro deles. Em meio a toda aquela adversidade, Jesus aparece, em meio àquela adversidade, Jesus se manifesta, em meio àquela adversidade, Jesus revela a sua glória. Eles olham e
gritam: é um fantasma, nós vamos morrer. Aí Jesus olha e diz: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. É Jesus chegando e dizendo: eu cheguei para, em meio a essa adversidade, manifestar a minha glória, mostrar que eu estou com vocês, acalmar essa tempestade, e o meu nome vai ser glorificado. Eu vim aqui esta manhã dizer para você que eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, mas tem um Deus que está no controle da sua vida, que é poderoso para, em meio a essa adversidade, manifestar a glória dele, manifestar o poder dele, e você vai ver a presença dele contigo, mesmo em meio às lutas e às adversidades da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glórias a Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluias, aleluias. Deus está entre nós esta manhã, queridos. Aleluia, aleluia. Davi entende que este Deus com quem ele tem comunhão, com quem ele tem intimidade, esse Deus que ele busca e quer estar mais próximo dele a cada dia, é o Deus que no dia da adversidade o esconderá no seu pavilhão, o ocultará no recôndito do seu tabernáculo. E ele tem uma terceira certeza no seu coração, que para mim é a mais profunda, que ele diz que ele também sabe que no dia da adversidade o Senhor o porá sobre uma rocha. Essa certeza que Davi tem no coração é a certeza de que esse relacionamento que ele tem com Deus, se for um relacionamento verdadeiro, profundo, de intimidade, de comunhão com o Senhor, é esse relacionamento que vai dar para ele estabilidade, vai dar para ele firmeza, para que quando as adversidades venham, ele não caia, mas ele estará sobre uma rocha. Porque rocha na Bíblia fala disso, fala de um lugar de firmeza, de um lugar de que quem está firmado nela tem estabilidade e segurança. E nós sabemos que o propósito das adversidades da vida é exatamente esse: fazer a gente cair, fazer a gente desanimar, fazer a gente perder a estrutura, o equilíbrio, fazer com que os nossos pés tropecem. Quantas pessoas que a gente conhece que começaram muito bem, que serviam a Deus, que estavam na presença do Senhor, mas quando o vento soprou, quando a adversidade chegou, quando as lutas vieram, eles pararam, eles caíram, eles desanimaram, porque não tinham firmeza, porque não tinham raízes profundas, porque não estavam firmados sobre a rocha. O que Davi está dizendo é que ele sabe que esse relacionamento de intimidade, de comunhão com Deus, vai gerar na vida dele uma intimidade tão profunda, que vai fortalecer as raízes dele, ao ponto de que a adversidade vai vir, de que o vento vai soprar, de que as lutas vão surgir, mas ele vai permanecer de pé, ele não vai cair, ele não vai se curvar, os pés dele não vão vacilar nos momentos das adversidades. E se tem algo que nós precisamos nos dias que nós estamos vivendo, é de firmeza espiritual, queridos. Se tem algo que é necessário para os nossos dias tão maus, tão tenebrosos, tão difíceis, é de firmeza em Deus, é de aprofundarmos as nossas raízes, é estarmos edificados sobre a rocha, é que o Senhor firme os nossos passos, para os nossos pés não vacilarem, mas para que a gente possa ter pés como os da corça. Eu acho extraordinária essa expressão que Abacuque usa, quando ele fala sobre os pés como os da corça, depois que ele expressa dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, que as ovelhas sejam arrebatadas, que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele está falando da vida de alguém que tem firmeza, da vida de alguém que está firmado em Deus e que não depende de que as circunstâncias sejam favoráveis para ele adorar, para ele servir ao Senhor, porque ele tem um alicerce firme e inabalável. Depois que ele fala sobre isso, ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele vai dizer: porque ele faz os meus pés como os da
corça e me faz andar em lugares altos. A corça é um animal que anda em diversos tipos de terreno e os seus pés não vacilam. Ela tem firmeza, ela sobe nas rochas, nas montanhas e não escorrega, não cai, porque os seus passos são firmes. É isso que Deus quer fazer em nós, é nos dar pés que estejam firmados, que tenham força para nós resistirmos qualquer tipo de terreno que possa surgir no decorrer da nossa caminhada, para a gente permanecer de pé na presença do Senhor. No Salmo 40, Davi expressou dizendo: eu esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor quando eu clamei por socorro. Ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lama, onde eu não tinha firmeza nenhuma, onde eu não tinha estabilidade nenhuma, e firmou os meus pés sobre uma rocha. Agora Ele me deu firmeza, agora Ele me deu estrutura, agora Ele firmou os meus passos, colocou um cântico novo nos meus lábios, e muitos verão, louvarão e glorificarão o nome do Senhor. Aleluia! O que nós precisamos é de firmeza espiritual, porque é isso que faz a diferença quando as adversidades vêm. E a gente só conhece as nossas estruturas mesmo são nos momentos de adversidade. Não é quando tudo vai bem, é nos momentos difíceis, é quando as adversidades surgem. E Jesus falou sobre isso no finalzinho do Sermão da Montanha, no capítulo 7 de Mateus. Ele falou sobre dois construtores, que cada um construiu uma casa, e um edificou a sua casa sobre a rocha, e o outro sobre a areia. E Jesus disse que sobre as duas casas vieram os mesmos fenômenos naturais. Sobre as duas casas sopraram os ventos, desceram as chuvas e transbordaram os rios. E quando isso acontece, uma daquelas casas cai, mas a outra permanece de pé. A que cai é a que está edificada sobre a areia. A que permanece de pé é a que está edificada sobre a rocha. Só que essa diferença, ela só é percebida quando o vento sopra, quando a chuva desce, quando os rios transbordam. Enquanto o sol está brilhando, as duas casas estão perfeitas. Enquanto o céu está limpo, as duas casas aparentemente são iguais. As duas, quem olha para elas não vê diferença nenhuma, porque a diferença não está naquilo que é visível, a diferença está aonde cada uma está firmada. E essa diferença só é percebida quando a adversidade chega, só é percebida quando o vento sopra, quando a chuva desce, quando o rio transborda, porque é nesse momento que a gente conhece quem tem firmeza e quem não tem, quem está edificado sobre a rocha e quem está edificado sobre a areia. Quem está edificado sobre a areia, quando a adversidade vem, ele cai, grande a sua queda, mas quem está edificado sobre a rocha, o vento pode soprar, as águas podem bater, os rios podem transbordar, mas ele permanece de pé, ele suporta as adversidades, porque ele está firmado sobre a rocha. Aleluia! Vida cristã é isso. Vida cristã tem muito mais a ver com nós aprendermos a suportar as adversidades, as lutas da vida, do que apenas em nós conquistarmos vitória, do que apenas em nós alcançarmos bênçãos, milagres. Tem muito mais a ver com o processo de suportar as aflições deste mundo. É isso que faz a diferença. E Paulo falou sobre isso em Filipenses capítulo de número 4, quando ele expressa uma das frases mais célebres da Bíblia, que todos nós conhecemos. No versículo 13 ele vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a gente usa muito essa expressão para falar de uma forma triunfalista, de vitória, de conquista. Mas quando a gente olha para o contexto do que Paulo está falando, Paulo está falando exatamente sobre isso, sobre suportar, sobre ter raízes, sobre aguentar as pressões da vida, sobre estar firmado verdadeiramente no Senhor, estar sobre a rocha. Porque Paulo começa dizendo que ele já tinha sido experimentado e já aprendeu a viver contente em qualquer circunstância. Ele sabia ter tudo e não ter nada, sabia ter abundância e sabia passar fome. Paulo diz que em tudo ele já tinha aprendido a viver contente. Por quê? Porque ele podia todas as coisas naquele que o fortalece. Ele está dizendo que o Senhor o fortalecia para ele suportar qualquer momento da vida.
quer seja momento bom ou ruim, quer sejam dias de alegrias ou dias de tristeza, se o Senhor o fortalece, Ele pode suportar aquilo que vir. Aleluia. O Senhor nessa manhã vai fortalecer os seus passos, o Senhor nessa manhã vai aprofundar as suas raízes nele, e não importa as dificuldades que vierem, você vai permanecer de pé, vai permanecer firme na presença do Senhor a cada dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É isso que faz a diferença nas nossas vidas. Ele tem a certeza que no dia da adversidade o Senhor o porá sobre uma rocha. No Salmo 62, por 2 vezes Davi utiliza a mesma expressão, no versículo 2 e no versículo 6. Ele vai dizer: o Senhor é a minha rocha e a minha salvação, jamais serei abalado. Quando nós estamos firmados no Senhor, as adversidades podem vir, mas a gente permanece firme, a gente permanece de pé na presença dele a cada dia. Porque como o próprio Davi disse no Salmo 20, versículos 7 e 8, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós não. Nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Porque quem são esses uns? Os que confiam em carros, os que confiam em cavalos. Estes, porque uns tropeçam e caem, mas nós não. Nós permaneceremos de pé. Aleluia, nós permaneceremos de pé. A sua família vai permanecer de pé, a sua casa vai permanecer de pé, seus negócios vão permanecer de pé, o seu ministério vai permanecer de pé, porque Deus vai fortalecer as suas raízes, vai te dar estrutura, e você vai permanecer firme, prosseguindo, olhando para o alvo, porque o Senhor está te revestindo de forças esta manhã aqui neste lugar. Quem recebe esta palavra, levante a sua mão, adore ao Senhor, glorifique a Ele, porque Ele está aqui, Ele quer te renovar esta manhã, Ele está fortalecendo as suas raízes neste dia. Oh, glórias, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Se coloque de pé, por favor, eu quero orar por você. Quero abençoar a sua vida esta manhã. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Aleluias. É por isso que nós não podemos abrir mão desta comunhão, desta intimidade, de buscar estar mais próximos do Senhor a cada dia, porque é isto que vai fazer a diferença quando os dias maus chegarem, quando as adversidades vierem. Então fortaleça as suas raízes, aprofunde a sua vida de comunhão e de intimidade com o Senhor a cada dia. Que o Senhor gere em nós esse mesmo desejo que havia no coração de Davi, de morar, de viver na presença dEle, de ter mais comunhão e intimidade com Ele a cada dia. Eu quero que você feche os seus olhos esta manhã. Eu quero convidar você a falar com o Senhor nessa hora, a ligar os seus pensamentos aos céus esta manhã, porque o Senhor está aqui e Ele vai te visitar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te renovar neste lugar. Essa adversidade não vai te destruir, não vai fazer você parar, retroceder, nem desanimar, porque o Senhor está te sustentando, o Senhor está te fortalecendo nesta manhã. Oh, Espírito Santo de Deus, Deus vai te visitar aqui, Deus vai visitar aqueles que estão em casa nos vendo nesta manhã. Deus é poderoso para agir ao seu favor neste lugar. Aleluias. Feche os seus olhos e fale com o Senhor aí. Oh, aleluias, adore ao Senhor neste momento.
Sinta esta presença gloriosa de Deus que está aqui entre nós. Oh, expresse esse desejo de estar mais próximo dEle, de ter mais comunhão e intimidade com Ele. Está na hora da gente sair do raso, está na hora da gente ir para o fundo, está na hora da gente abandonar as águas dos tornozelos, dos joelhos, dos lombos. O Senhor está dizendo para nós essa manhã: eu tenho mais para você. Eu quero que você mergulhe nesse rio para ter mais comunhão e intimidade, porque é esta comunhão que fará a diferença na sua vida. Oh, que presença gloriosa de Deus aqui entre nós. Que graça especial de Deus aqui esta manhã. Isso, pode chorar, pode se alegrar, pode ser renovado, pode falar em outras línguas. Ele está aqui. Deixe o Espírito Santo te tocar nesta manhã. Sinta esta alegria do céu. Oh, essa presença que te sustenta, esse Deus que te guarda. Aleluias. Oh, aleluia. Isso, ore, fale com o Senhor. Maravilhoso. Aleluia. Aleluias. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Adore a Ele. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Declare isso. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Que não haja fruto na vide e o produto da oliveira vita. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, aleluias. Feche os seus olhos esta manhã. Pai, eu te apresento a vida da tua igreja nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que não volta vazia, mas que cumpre o propósito para o qual foi ordenada. Eu quero abençoar o teu povo aqui neste lugar esta manhã. Ó Deus, gera em nós a cada dia o desejo de estarmos mais próximos de ti,
de termos mais comunhão e intimidade contigo, para que as adversidades não nos destruam, não façam nos retroceder. Senhor, renova as forças do teu povo esta manhã aqui. Visita os teus servos neste lugar, aprofunda as nossas raízes em ti a cada dia. Senhor, derrama da tua graça e da tua presença sobre as nossas vidas, para que nós possamos cada dia mais crescer em intimidade e comunhão contigo, ó Pai, tendo a certeza de que tu és o Deus que está conosco, que não nos desampara, que não nos deixa só. Eu quero abençoar a vida da minha irmã, do meu irmão nesta manhã, e te pedir, ó Deus, faz milagres, ordena a tua bênção, dá vitória para o teu povo nesta hora, ó Deus. Pelo poder do teu nome nós oramos com fé, nós oramos crendo e profetizando, ó Deus, sobre a vida do teu povo, para a glória do teu santo nome. Fica com a tua igreja, abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Adore ao Senhor esta manhã. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas aí para o Senhor. Aplauda a Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.